capítulo 1. Ele fala de que no terceiro ano, capítulo 1, versículo 1, no terceiro ano de Joaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. Os soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Nós vemos que essa passagem, ela nos remete a acreditar e que foi mencionado de que Deus deixou que a cidade fosse atacada e conquistada pelos babilônios. Quando eu disse que existem situações nas nossas vidas que nós precisamos passar para que nós podemos aprender, Deus ele permite. Ele permite que a situação ruim aconteça nas nossas vidas, para que possamos ser forjados de alguma forma a acreditar no milagre, acreditar de que o que você tem vivido dentro do seu lar, dentro da vida conjugal, dentro da vida com o seu marido, com a sua esposa, ela pode ser mudada, ela pode ser restaurada, ela pode ser modificada. Jesus tem o poder para isso, para fazer com que qualquer situação adversa se transforme em um milagre. Aqui está um milagre. E tantos irmãos aqui que eu conheço que são um milagre de Deus. Estar aqui hoje, casamentos restaurados como o meu foi um dia. Hoje nós vemos assim, as pessoas olham para nós hoje assim, casado, filhos, mas por trás disso tudo tem uma história muito grande. Chegamos aqui, a gente tinha 6 aninhos, todos sabem, hoje eu tenho 3 filhos. Vou falar que a gente namora, que ela namora. Mas nosso casamento não é destruído antes de chegar aqui. Em 2012 nós nos separamos. Em 2013 eu cheguei na igreja. Tudo foi restaurado. Precisou passar por um momento de adversidade. Dentro da igreja houve brigas como tenda dentro do meu lar, com toda a força que você imagina. Porém, hoje nós somos forjados a entender de que Jesus está. E a nossa conduta tem que ser totalmente diferente do que nós vivenciamos lá no passado. Voltando para o texto, a Bíblia diz que os amigos de Daniel, que são esses 3 nomes que nós mencionamos, lá no capítulo 13 ele fala que Nabucodonosor fez uma estátua de 27 metros e pediu para que ao som das trombetas, dos sinos, fossem entoados, todos tinham que se curvar perante essa estátua. Porém, esses 4 homens não se dobraram. Porém, no capítulo 1 ele fala que Daniel, em algum momento, quando eles foram capturados, o rei decidiu e ordenou que todos se alimentassem de todas as iguarias do templo. Tudo que o rei comia, eles tinham que comer também. Porém, eles decidiram de alguma forma de que não iam se contaminar com a comida do rei, com aquelas iguarias. Porém, ele pediu permissão por um dos chefes, para que se abstessem de toda aquela comida e comessem só vegetais, legumes. E depois de 10 dias eles poderiam ver como que estariam esses 4 homens e como estaria o restante das pessoas. Porém, no versículo adiante ele fala de que Deus de novo permitiu que este homem que era o encarregado dentro do templo de cuidar desses homens tivesse simpatia por Daniel e seus amigos. E tudo decorreu de que eles deixaram e eles não se contaminaram com essas comidas e receberam o melhor de Deus. Tiveram altas posições dentro do templo. Porém, ao decorrer da passagem, dos momentos de adversidade, ele mostra que mesmo assim, eles não queriam se prostrar diante dessa estátua. E o rei ficou muito furioso, muito bravo.
E nós podemos trazer isso como uma verdade para as nossas vidas nos dias atuais. De que quantos e quantos momentos nós queremos andar pelos caminhos certos e fazer a coisa correta, mas nós somos atacados ou influenciados a fazer o que é errado. Porém, esses homens não se dobraram. E sabe qual é a única forma de nós não nos dobrarmos perante qualquer afronta ou qualquer proposta que é lançada para as nossas vidas? Esses homens tinham a santidade de Deus como um princípio sobre as suas vidas. Porém, quando nós falamos sobre santidade, nós lemos um contexto de que santidade é algo intocável, algo que nunca erra. Porém, a santidade que a Bíblia está querendo escrever para mim e para você, meros mortais, servos do Senhor Jesus, é de que santidade, no hebraico, ele quer dizer kadosh. E a palavra kadosh no hebraico, se nós trazemos para o contexto atual para nós, quer dizer separados para um propósito. Quando nós queremos falar sobre santidade de Deus, Deus é santo, soberano, e nós nunca alcançaremos essa santidade de Deus sobre nossas vidas. Porém, nós somos separados por um propósito. A santidade está sobre a sua vida. Você foi separado para um propósito. Separado por um propósito específico de Deus para a sua vida. Esses somos nós. Não somos santos, temos erros, temos falhas, porém nós somos separados por um propósito. Separados. É o que aconteceu na vida desses três homens. E a santidade, nós podemos olhar lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3. Ele fala que no sétimo dia Deus abençoou e santificou esse dia, porque esse dia foi separado por um propósito, para descanso de Deus. Acho que ficou mais claro, né? Então, entenda uma coisa: quando nós passamos por necessidades, por afronta sobre nossas vidas, entenda, você tem um propósito. Você foi separado por um propósito genuíno de Deus para a sua vida. Só estar em chamas, entenda, eu sou separado de Deus, por um propósito genuíno dele, que é alcançar vidas e almas para Ele, em adoração a Ele. A santidade foi o escudo protetor de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se recusaram a se curvar diante de Satanás. A fé deles era inabalável, inegociável. Eles nunca deixaram de crer que o resultado de qualquer batalha depende de Deus e não de homens. Uma verdade que todos nós temos uma missão, não por vaidade ou orgulho, mas por obediência a Deus. O Senhor nos pede em sua palavra: sede santos, sede separados, porque Jesus ele tem um propósito sobre a sua vida. Descubra qual é o propósito que o Senhor tem para você. Descubra. E mesmo que você não descobrir, fique junto. Fique aliançado e alicerçado junto com os irmãos para que nós possamos resistir às fornalhas das nossas vidas. Porque os momentos ruins eles vêm. Os momentos de tristeza eles batem à nossa porta. Eles batem. Eu fiquei 2 anos sem sobreviver. 2 anos. 2 anos. Aí foi assim: porque você quis? Não foi porque eu quis. Se nós somos separados por um propósito de Deus, nós temos que entender que nós precisamos andar em santidade. Nós precisamos andar dentro desse propósito o qual foi pré-estabelecido para a minha vida e para a sua vida. Quando falarem assim: você está na igreja, você é santo? Fala assim: sim, eu sou santo. A santidade está em mim. A santidade está sobre a sua vida. Mas lembre-se de uma coisa: da mesma forma com a qual muitas das vezes nós passamos por essas situações ruins, nós temos que ser homens e mulheres de Deus para reconhecer as nossas falhas e os nossos erros. Que por mais que nós não queremos descer daqui do altar do Senhor, de alguma forma Ele te tira daqui. Ele te tira daqui.
Cumpra o seu chamado perante o Senhor. Saiba o seu propósito genuíno diante de Deus. E cumpra. Não sendo fácil, sendo difícil, cumpra. Não saia diante de situações adversas. Isso sendo na sua casa, na vida dos seus filhos, não saia. O fogo de Deus precisa arder continuamente no altar. O altar é aqui dentro. E esses homens, eles poderiam de alguma forma se curvarem, porém eles não aceitaram nada que foi proposto a eles. E aí a pergunta que surge para mim e para você: e por que não? Porque esses homens viviam em chamas, viviam em relacionamento genuíno com o Espírito Santo, viviam em oração. A Bíblia não mostra isso para mim e para você, porém ela não vai mostrar tudo. O contexto original, nós temos que trazer isso como uma verdade para nós. Olhe para você hoje. Se você não tem um relacionamento com Jesus, se você não cria um relacionamento com o Espírito Santo diariamente sobre a sua vida, é impossível permanecer. É impossível, sabe por quê? Os dias maus virão, as fornalhas virão, e elas querem nos atingir de todas as formas, de todos os lados, de todas as circunstâncias adversas, elas querem. O primeiro contexto que nós vemos foi a santidade. Nós precisamos andar em santidade, cumprir o nosso propósito. No capítulo 3, no versículo 4, fala sobre a idolatria. Vamos ler o capítulo 3, no versículo 4 até o 6, diz assim: ao encarregado de anunciar o começo da cerimônia, disse em alta voz, em HTL, se alguém tiver na mídia, não tá, mas amém. Em alta voz: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. A pergunta que nos quer calar nessa noite sobre idolatria: quais são os ídolos dessa geração que nós estamos nos prostrando? O que nós queremos mais mostrar para o mundo? Acho que foi o missionário Claudinei veio aqui, foi domingo passado? Domingo passado? Foi domingo passado, acredito. E ele falou sobre as redes sociais. E aquilo me chamou tanta atenção de que hoje as redes sociais ela tem trazido um universo de mentiras para as pessoas. E eu não estou falando isso assim, eu não tenho rede social, Instagram, Facebook, não tenho. Também não quero ter. A igreja tem, e glória a Deus por isso, não tem problema nenhum em aparecer em foto, em nada. Mas só que para mim não cabe. Para mim não dá. Porque eu enxergo aquilo como algo de que querem mostrar o que não vivem. Não são todos. Porém, as pessoas hoje elas ficam felizes com likes, curtidas, postagens. Às vezes a gente, e as pessoas, eu vejo as pessoas falando assim, uma auto-necessidade de aprovação, de ser aprovadas muitas vezes por likes, por curtidas. E quais são os ídolos dessa geração? Somos nós mesmos. Nós queremos uma adoração para nós. Nós queremos uma prostração para nós mesmos. Estamos colocando Jesus em segundo plano. Quais eram as frases que são mais mencionadas nas redes sociais? Seja a sua melhor versão. Viva o amor. Se ame, se adore, se prostre. Adore a você mesmo. Se curta. São as mensagens que nós vemos assim constantemente. No ambiente que eu trabalho, isso assim é. Para quem trabalha em empresa, sabe que é assim. Lá onde eu trabalho, às vezes eu fico olhando assim, parece que é uma bajulação sem necessidade, uma exaltação sem necessidade que você vê. Às vezes as pessoas de alta posição, que eu, assim, né?
todos os dias eu tenho que ficar em contato direto com eles todos os dias. Mas às vezes são situações que eles falam de que não tem graça nenhuma, mas vira uma piada assim que eu fico olhando para aquilo e eu falo: que autoaceitação é essa? Que autoaceitação é essa? Estamos vivendo um tempo onde precisamos de likes, como eu disse. Temos que nos preocupar mais do que não pensar de Cristo com a nossa conduta, forma de se vestir, fotos que postamos, forma de se expressar fora da igreja. Dentro da igreja é muito lindo, maravilhoso, é todo mundo certinho, e fora da igreja, e lá no ambiente do seu trabalho, e lá na faculdade, na escola, como que é a sua conduta? É lá que nós temos que nos preocupar. Aqui não, gente. Aqui é felicidade, desde a hora que você entra até a hora que você sai. Aqui é comida de terça, domingo, de manhã, à tarde, de noite. Se tiver toda hora tem comida, toda hora tem alguma coisa para comer, toda hora. E é tudo legal, maravilhoso, mas e lá fora? A nossa conduta, essa idolatria por nós mesmos ou pelas pessoas de fora, é lá que nós temos que nos preocupar. É lá, porque isso nos tira do foco, nos tira da presença. Nós começamos a dar mais ênfase para as coisas de fora do que para as coisas de dentro da casa de Deus. Olha o que esses homens tiveram, eles tiveram uma comunhão entre eles. No capítulo 3, versículo 12, fala assim, vamos ler lá, voltou a mídia. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, nem prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Nós vemos de que, em algum momento dessa passagem, eles estavam juntos, unidos, os três estavam juntos, e relataram: não vamos nos prostrar, não vamos, pode acontecer o que for, não vamos. Porém, se nós formos lá para o capítulo 17, dá um pulinho lá para o 17, o 17 diz assim, você está com aquele óculos? Eu vou comprar um óculos também, porque nossa, aqui é tenso, meu Deus do céu. Pois, se o nosso Deus a quem adoramos quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem o adoraremos, a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Esse versículo 17, ele é enfatizado a nos entender de que se nós estivermos juntos, nós passaremos por momentos de adversidade. Porém, não tem problema. Não nos prostraremos diante de imagem alguma, nem da nossa própria imagem, nem das afrontas lá de fora, nem dos convites lá de fora, não, porque nós estamos em comunhão, esses irmãos estavam em comunhão. Veio, obrigado, irmão. Deus abençoe. Esses irmãos estavam em comunhão um com o outro, independente da situação que ele poderia passar, Deus iria livrá-los de alguma forma. Uma igreja em chamas, como nós estamos vencendo hoje, ela vive unida. Nas terças-feiras é muito lindo que nós vencemos aqui. As terças-feiras está vindo muito mais gente do que aos domingos. Por incrível que você acredite no que eu estou te falando. Nas terças-feiras está vindo mais gente do que no culto de ceia. Você acredita no que eu estou falando? A ceia sou eu que separo. A ceia sou eu que conto. E domingo após domingo, a quantidade de pessoas diminui no primeiro domingo de cada mês. Por que deixamos de ser? Por que deixamos de estar no primeiro domingo de cada mês para entregar o nosso melhor para Jesus? Por quê? São perguntas que nós devemos fazer para nós. Estava conversando com o vovô ali fora, o Genivalso, moço lindo demais ali. Nós falamos dos momentos que nós já vivenciamos aqui na igreja, diante desses 11 anos que nós estamos aqui. São momentos assim de que nós já passamos por isso, sabe? Essa comunhão, unidade, estar junto.
Tiver de passar fome, passa junto. Tiver de comer, come junto. Tiver que sair para conferências, o outro não tem dinheiro, o outro ajuda a pagar, o outro paga do outro, paga do outro, tem o retiro, as outras não tem dinheiro para pagar o retiro, ajuda a pagar o retiro, e o retiro vai ser uma bênção e já está chegando já, né? Beleza. Acho que mais 2 semanas já chega o retiro e vai ser bênção de Deus. Mas independente das situações que nós passamos, precisamos estar em comunhão. Em Atos 12 fala que estavam todos reunidos num só lugar. Ele menciona de que para que o Espírito Santo descesse e enchesse toda aquela casa da presença de Deus, todos estavam unidos num só lugar. Unidos em quê? Em oração. Unidos em busca. E uma busca incessante. E esse fogo ele não pode ser apagado das nossas vidas. Tem os convites que constantemente tem na igreja. Domingo tem oração, tem monte no sábado, não tem monte no sábado, mas tem oração na igreja, e você precisa estar junto. Quer estar em chamas, quer viver uma vida em chamas, esteja junto, se una com os seus irmãos. Os convites lá de fora, não vai parar, não vai parar. Sinto lhe informar, não vai parar, não para. 11 anos que eu estou aqui, não para. Não para de convites indecentes, e eu sei que não é diferente com os irmãos aí de baixo, como nenhum de nós, nenhum. Porém, nós temos que entender qual é a forma que estamos lidando com esses convites. Qual é a forma? Eu assisti uma mensagem de um pastor que ele mencionava assim, de que ele estava num altar ministrando, e uma mulher lá, a esposa dele estava no retiro, e o retiro estava com mais de 700 mulheres, e a mulher dele foi lá pregar nesse retiro. E ele ficou na igreja ministrando, e a igreja cheia de pessoas, no domingo da volta, e aí veio pessoas de fora, como é igual aqui, né? As pessoas vêm, as pessoas de fora vêm, e aí sentou uma mulher na frente assim, e a mulher estava de saia, pastor, e a mulher cruzou a perna na frente do pastor assim. E ele falou que aquela imagem não saiu da cabeça dele. E não saiu da cabeça dele, ele falou que orava e pedia para Deus para arrancar aquilo da cabeça dele. E eu estou falando de pastor, tá? E aquela imagem não saía da cabeça dele de forma alguma, não saía. E ele pedindo para Deus, e foi 1 mês, 2 meses e nada. E o Espírito Santo, em alta voz, falou com ele: conta para sua esposa. E você, ó, qual é a forma que você lidaria com essa situação? Contaria para sua esposa que aquela imagem com qual você deixou, não, adentrou a sua mente, estava dentro de você? Contaria para sua esposa? E ele relutou, porém, um belo dia ele chamou ela e contou para ela o que tinha acontecido e pediu para que ela orasse por ele. E ele disse que a esposa colocou a mão na cabeça dele. Quando ela disse em nome de Jesus, ele disse que no mesmo instante todo aquele sentimento, todo aquele pensamento do inferno sumiu da mente dele. Sumiu. Quando eu falo que nós precisamos estar em comunhão, não estou falando só da igreja, estou falando da sua casa, estou falando do seu lar, eu estou falando da união entre homem e mulher, que precisa ser compartilhada até nos momentos que você está mal, nos momentos que, ao adentrar o seu coração, você precisa ser aberto para falar, porque pecado confessado, pecado perdoado. Confesse os seus pecados uns aos outros, para que sejais curados. Perdoar, só nosso Deus que perdoa. Quer ser curado? Confesse suas falhas, confesse os seus erros, confesse, esteja em comunhão no seu lar, com a sua esposa, com o seu marido. Nós estamos vivenciando aqui, como eu disse, nas terças-feiras, um momento assim, muito legal. Que a presença do Espírito Santo é constante nesse lugar. Porém, nós temos que tomar um cuidado grandioso na nossa vida. Da mesma forma que nós estamos quentes, cheios, que a chama está viva dentro dos nossos corações, qual é a tendência quando nós elevamos o nosso patamar?
se nós não continuamos buscar em oração e busca incessante, diminui. E a mornidão chega ao seu coração. A mornidão chega ao nosso coração. Se nós deixamos de entender o propósito com o qual Jesus tem sobre a sua vida, andar em santidade, a idolatria deste mundo, a comunhão com os irmãos, ou a comunhão com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus, a tendência é diminuir, a mornidão chega ao seu coração. Esse é o cuidado que nós devemos estar. Continuamente, o fogo não se apagará, e arderá se nós continuarmos a perseverar. Quando eu disse que a palavra kadosh quer dizer santidade, separado por um propósito, nós temos que entender que nós somos separados por um propósito genuíno mesmo de Deus. Não deixe com que a chama se apague, não deixe se esfriar, esteja em comunhão, esteja junto com os irmãos aqui. Vamos lá para o versículo 18, ele vai falar da fé desses irmãos. Versículo 18 do capítulo 3 fala de que, e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. E eles disseram: eu sei que Deus pode nos livrar da fornalha, mas se não livrar, não nos prostraremos, porque nós não temos uma fé baseada no que Ele faz, mas sim no que Ele é. Se Ele não nos fizer prosperar, foi acabado de mencionar aqui nos dias de oferta, não tem problema também. Nós continuaremos a adorar esse Deus vivo, porque a chama de Deus está no nosso coração. Nós não estamos aqui pelo dinheiro, pelos status, por estar aqui em cima. Jesus sabe do que eu estou falando. Porque se eu ficar ali fora na recepção, para mim está tudo bem também. Se eu ficar no estacionamento olhando o carro, está tudo bem também, para mim está tudo bem. Só arrumar a ceia, está tudo bem também, está tudo bem também, está tudo certo. Está tudo certo. Eu só quero estar aqui. Eu só quero estar junto. E é um propósito que nós temos que trazer para o nosso coração de que Jesus ele não nos dará tudo. Não nos dará. E não nos dará. Porque se nós passarmos por momentos de adversidades, nós precisamos ter um entendimento sobre nossas vidas de que Mateus, no Salmo 23, no versículo 9, diz assim, no versículo 4, diz de que se mesmo eu andar pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus está com você no momento da luta, no momento da adversidade, lá na sua casa. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E se Ele tem permitido que essas afrontas cheguem ao seu lar, lembre-se, é para que você se prostre e adore, crie um relacionamento com Ele. Crie isso, esse ambiente familiar cheio da presença do Espírito Santo. Não tem momento mais prazeroso. Não tem momento mais prazeroso. Estava conversando com a Paty hoje de manhã, falando de algumas igrejas que falam muito sobre prosperidade. Não preciso mencionar nomes de igreja aqui, que eu nem gosto disso. Só que Jesus ele nos dará tudo. Na verdade, Ele já nos deu. Eu ouço umas igrejas falando sobre venha e faça o seu propósito. E aí passa uma semana, nós vemos as pessoas sem dívidas, sem contas a pagar, com empresas abertas. Parece até uma novela, né, da vida real. Com empresas abertas, e aí a minha pergunta assim, a semana passada o cara estava todo arregaçado, todo destruído. E passou uma semana, o cara já é dono de 4 empresas, está cheio de dinheiro, e eu falo, meu Deus, isso não está certo. Eu estava lendo lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim: tudo lhe darei se prostrado me adorar. Quem que menciona essa passagem? É o próprio Satanás. Tudo lhe darei se prostrado me adorar. Satanás direcionando essa passagem para Jesus. E hoje, se nós nos prostrarmos diante de qualquer imagem, de qualquer necessidade, ou pelo dinheiro que foi mencionado aqui, pelo dinheiro,
Isso é culto satânico. Isso não existe. Jesus, Ele já nos deu. Ele já se entregou pela minha vida e pela sua vida. Se hoje nós queremos estar em chamas, estejamos em comunhão com Ele constantemente. Esteja em comunhão, não corra atrás daquilo que vai perecer, mas corra atrás daquilo que é eterno. A vida é. Estar em comunhão com o Espírito Santo é demais. É demais. Nós nos ouvimos as coisas que Ele fala. O direcionamento que Ele dá para as nossas vidas nos momentos de adversidade, que eu sei que não é só para mim. Eu sei que isso acontece com você também. Parece que são momentos que você não vê saída, não sabe como resolver ou solucionar um problema que está te atormentando. E aí você faz do jeito que a Bíblia me ensina. Entra no seu quarto, fecha a porta e fale ao Deus do secreto, que o Deus do secreto te ouvirá. E Ele ouve, e Ele escuta, e Ele escuta. São momentos preciosos. Em 2007, 2005, eu não estava nem aqui, eu já era novo, eu já fui novo também. Eu estudei curso, estava no curso, vou falar, de química. Teve um momento no segundo semestre que estava mal o negócio, zoado, um negócio difícil. Eu não estava nem aqui, essa você sabe. E eu me recordo que eu estava no meu quarto, e eu já ouvi algumas vozes, sabia? Esse negócio assim, quando a gente é separado por algo, a gente já ouve. O pastor nem ouviu bastante voz por aí. E eu me recordo que eu dormia assim, muito preocupado, mas muito preocupado, porque eram semanas assim, era em outubro, e em outubro tinha prova todo dia. Todo dia era uma prova de uma matéria, todo dia. Era um negócio assim, eu trabalhava de serviço de pedreiro. Eu saía 5 horas da manhã da minha casa, eu chegava 1 hora da manhã todo dia. Isso foi 1 ano e meio assim, nessa luta. Eu tinha 19 anos. E eu me recordo que numa dessas madrugadas, quando eu fui dormir muito preocupado, porque eu não tinha entendido a matéria, o Espírito Santo abriu uma visão assim para mim dentro do meu quarto, que foi impressionante. Ele me explicou a matéria. Foi impressionante. Meus olhos se abriram dentro do meu quarto assim, e parecia uma lousa na parede assim. E ele me explicando detalhadamente. E eu acordei assim, coloquei a mão assim de luz para pegar meu caderno, e aí, nossa, parecia que ficou tão simples aqui. Tão demais assim, é um momento assim que eu não esqueço jamais. Não esqueço jamais. E eu não estava aqui. Porém, Ele já sabia o propósito que Ele tinha sobre a minha vida. Que um dia eu precisaria falar isso para alguém. Eu precisaria mostrar que existe um Deus que muda toda e qualquer adversidade. E hoje, eu quero estar em chamas com Ele. Eu quero estar junto com o Espírito Santo todo dia. Falando com Ele, seja 5 minutos, seja 3 minutos, seja 1 hora no relógio de oração, seja participando do 50 dias de Pentecostes, que está chegando uma entrega, que glória a Deus está chegando a entrega, que Deus chegue logo esse dia, que meu Deus do céu, está uma luta, mas que possamos estar em chamas, e não deixar que essas afrontas, essas fornalhas se chegarem à minha vida e à sua vida. Nós possamos entender que Jesus vai estar lá. E a passagem ela relata de que quando a fornalha foi 7 vezes aquecida, porque o homem ficou muito furioso, Nabucodonosor ficou muito furioso com esses homens. Quando foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego nessa fornalha, os soldados morreram. E a minha pergunta para você é nessa noite, leve isso como uma verdade para a sua vida. Se os soldados morreram, por que os 3 homens não morreram? Se foram os soldados que levaram eles até a entrada da fornalha e jogaram, mas só eles morreram. Porém, eles estavam à frente, os 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam à frente, os soldados estavam atrás, e os soldados morreram. E por que os 3 não morreram? Só resiste à fornalha ardente de fogo se você estiver em chamas. E esses 3 homens estavam em chamas.
A fornalha só foi um propósito de Deus, porém eles foram lançados. Jesus já estava esperando eles de braços abertos, lá dentro. E Jesus te espera dentro da sua adversidade. Passe a sua adversidade, porque Jesus ele está com você. Ele está junto com você. Ele sabe o que Ele tem para a sua vida. Ele sabe o propósito de que você foi separado, foi santificado por Ele, porque a sua fé é inabalável. Você não idolatra as coisas deste mundo, você não se auto-idolatra, e você vive em comunhão com Ele, em comunhão com o Espírito Santo, para resistir todas as afrontas deste mundo. Nós estamos juntos, unidos aqui, em comunhão com o Espírito Santo. Esteja em unidade com a sua igreja, esteja em unidade com a sua família, para resistir os dias maus, porque Jesus está com você. Sinta-se lisonjeado e feliz com isso. Jesus ele está com você e Ele vai mudar a circunstância. Ele vai mudar. E a Bíblia relata de que eles dançaram dentro da fornalha. Você pode imaginar um momento genuíno desse? Eles dançaram, caminharam. Eles não gritaram de dor, mas eles caminharam dentro da fornalha, dançando, ciranda a cirandinha. Eles dançaram dentro da fornalha. Você consegue imaginar isso? Um momento ruim, Jesus dançar com você. Ele dança conosco dentro da tempestade. Ele se molha junto com você. E as coisas se encaixaram totalmente na vida desses homens. E ao final dessa passagem, o rei diz: não eram só 3 que estavam dentro da fornalha, porém existe um 4º homem lá dentro, e ele tem semelhança de filho de Deus. O 4º homem está lá na sua casa. O 4º homem está na vida dos seus filhos. O 4º homem está no meio do seu casamento. Esteja em comunhão genuína com Ele. Ele mudará circunstâncias diversas da sua vida. Crê? Você pode crer? Podemos orar? Fique de pé por um momento para que possamos agradecer a esse Deus. Seja qual for o custo, precisamos manter a chama do Espírito acesa no altar do nosso coração. A palavra grega traduzida para reavivar é manter viva a chama. Em 2 Timóteo, no capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, diz que por essa razão torna a lembrar de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo precisava fazer tudo o que podia para intensificar a manifestação da chama do Espírito. Nossa cooperação com o Espírito é essencial para que haja um fluir consistente de ardor, fulgor espiritual e zelo inflamado. Ter comunhão diária com aquele que tem os olhos de chamas de fogo nos incendeia. Ter uma comunhão diária com um homem que tem os olhos de chamas de fogo nos incendeia. Ele nos incendeia. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Esse homem em chamas, ele habita dentro da minha vida e da sua vida. O Espírito Santo está aí dentro. Creia de que Ele vai mudar as circunstâncias da sua vida, como Ele mudou a minha, como Ele mudou da minha família, como Ele tirou meu pai do alcoolismo, como Ele tirou meus irmãos da droga, como Ele restaurou a vida do meu irmão, como Ele restaurou o casamento do meu irmão. Jesus sabe o quanto eu orei aqui, quantas madrugadas eu vinha do meu trabalho e passava aqui todos os dias sozinho, e o quanto eu orei para o casamento do meu irmão ser restaurado. Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Eu não falava isso para ninguém, mas eu falava para aquele que poderia mudar toda e qualquer circunstância. E hoje começou tudo de novo. Eu não falo nada para ninguém, mas eu falo para aquele que pode mudar a realidade das nossas vidas. Esse Deus, Ele está na minha vida, Ele está na sua vida, Ele está na vida dessa igreja. Esteja junto. Está ruim? Fica junto.
Se estiver bom, fica junto. Fica junto. Se abrace mais, cara. Se abrace mais, se elogie mais. Viva mais junto. Viva intensamente a vida dos seus filhos, porque eles crescem. E um dia eles me dão um tchau. Porém, o nosso papel tem que ser primordial na vida deles. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Agradeça a esse Deus. Por mais que o seu momento tenha sido difícil, por mais que eu sei que às vezes o choro está falando mais alto do que as suas palavras, Jesus ele está no meio da fornalha junto com você. Se a tempestade está assolando a sua vida, lembre-se que Jesus está lá. O Espírito Santo tem te ouvido. Querido Deus, nós temos passado por momentos tão difíceis, Senhor. Nós temos passado por momentos de adversidade em alguns momentos das nossas vidas, meu Deus. Mas eu quero te pedir nesta noite, Santo Espírito, que o Senhor ouça, Senhor, a oração dos seus filhos, meu Pai. Que o Senhor não permita que a tristeza, Senhor, o choro, meu Pai, tome conta das suas vidas, porque nós estamos neste mundo para sofrer, meu Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, meu Pai. A alegria de te servir, Senhor, é que nos traz vida, meu Senhor. A alegria de estar perante a esse Deus que pode mudar toda e qualquer circunstância está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança de dias melhores. Porque mesmo que nós andarmos pelo vale de sombra e morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é Deus Emmanuel. O Senhor é Deus vivo. O Senhor é Deus eficaz. O Senhor é Deus que muda toda e qualquer realidade das nossas vidas. Como eu sou feliz de ter o Senhor, meu. Como eu sou feliz, Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. De um dia ter me apresentado a Ti, meu Pai. E hoje eu posso crer que mesmo os dias sendo maus, eu creio que o Senhor mudará. O Senhor restaurará os casamentos deste lugar, Senhor. O Senhor restaurará os laços familiares, Senhor. Filhos, Senhor, que chegarão aos seus pais. Famílias serão restauradas, Senhor. Casamentos aqui serão edificados no Senhor. Nós andaremos contigo, meu Senhor. Porque nós temos comunhão com o Senhor. Nós fomos separados por um propósito, meu Pai. Nós temos uma fé inabalável, Senhor. Porque nós cremos no autor e consumador das nossas vidas. Nós andaremos em comunhão com o Senhor. E a presença do Senhor dará a paz que excede todo entendimento. A presença do Senhor dará a paz que nós tanto buscamos neste mundo, Pai. A presença do Senhor mudará toda e qualquer realidade. A presença do Senhor é o que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a isso.